Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa aula. A gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de cinética. A gente vai falar sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Aqui a gente vai lembrar um pouco, aqui tem os tópicos que a gente vai abordar nessa aula. A gente vai fazer uma revisão da aula passada sobre a teoria das colisões, os fatores que influenciam na velocidade da reação, que é o tema da aula, e as aplicações do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, onde está presente isso, que a gente começa a construir esse olhar químico e científico no nosso mundo, no nosso dia a dia. Então, a teoria das colisões. Lembrando a aula passada, uma reação acontece porque existe uma colisão dos reagentes que vai formar o complexo ativado, que é o momento mais energético, lembrando lá na aula passada, né? E tem que ter alguns requisitos, como tem que ter um choque orientado, então as moléculas elas têm que se colidirem, vamos dizer, de frente, assim, com uma energia mínima, que é a energia de ativação, e também tem que ter uma afinidade química. Não basta ter só o choque orientado, tá? Então tem que ter os três fatores. No momento ali do complexo ativado, é o momento onde estão. Opa! É o momento onde estão enfraquecendo a ligação do hidrogênio ali, dos reagentes, e estão começando a formar novas reações, que é a reação do composto, né, do composto iodeto de hidrogênio. E aqui a gente tem o produto final, que é o iodeto de hidrogênio, que ele é um ácido bem forte, que vocês vão aprender um pouco mais pra frente, no segundo ano mesmo, vocês vão aprender sobre bases e ácidos. Então vamos lá. Quais são os fatores que influenciam uma velocidade de uma reação? É a concentração, né? A gente tem o catalisador, a gente tem a temperatura, a superfície de contato e a pressão. A gente vai falar de cada um deles a seguir. Então, a concentração dos reagentes. Diz que quando aumentamos a concentração dos reagentes, aumentamos o número de moléculas ou partidas reagentes por unidade de volume e, consequentemente, o número de colisões entre elas aumenta, resultando em uma maior velocidade de reação. Ou seja, quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, a gente aumenta os átomos, os reagentes por unidade de volume, ou seja, uh, tem mais partículas, moléculas ali naquele determinado volume. Isso faz com que aumente as colisões entre elas. Isso resulta no que? Em uma maior velocidade. Lembrando que a gente tem que ter os três requisitos que a gente falou agora há pouco. Então a gente pode assumir o que? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a nossa velocidade. Por conta de uma maior quantidade de colisões efetivas. Tá? Maior será o número de corpúsculos ali desses reagentes, logo maior será o nosso choque. Tá? Aumentando a transformação da reação química dos reagentes para o produto. Vamos lá, a combustão do carvão. Vocês já viram que a gente tem um churrasco aí, o pessoal pega um papelão, um leque, até ventilador para ajudar nessa combustão? Isso nada mais é do que a concentração. Como acontece isso? A gente tem o carvão ali pegando e no nosso ar atmosférico a gente tem o que? O oxigênio, que é o comburente dessa reação. O combustível ali é o carvão, a madeira, enfim, a lenha.
Então a gente tem aqui um ventilador aumentando a concentração, empurrando, levando o vento ali, né, do oxigênio que está presente, mais ou menos 20% do nosso ar atmosférico. Então está acelerando o processo de reação ali. Então essas pessoas que fazem, pegam um ventilador assim, elas estão certas na verdade, porque no ar que está presente aqui tem o oxigênio e ao injetar ali o ventilador, isso vai acelerar o processo de uma reação. Tá? Aqui a gente entra um pouco sobre os incêndios florestal, sobre a dificuldade de se combater esse incêndio. Por quê? Porque na floresta a gente tem muita madeira, folhas, que são combustíveis, né? Como a gente falou, o ar, ele é um comburente. Então pensa, o que mais tem numa floresta é madeira, folhas e etc. E o nosso ar atmosférico, a gente tem oxigênio. Então, cria uma reação basicamente em cadeia que dificulta muito a apagar esse fogo. Para isso, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, se a gente pensar aqui no nossa realidade aqui, eu moro no Balneário dos Prazeres, né? Tem diversos alunos aí que moram na City Floresta, enfim, Sangafunda. É comum a gente ver esses lixão, acumular lixo e botar fogo perto de árvores. Isso é um perigo. Porque se caso esse fogo aí consegue se alastrar para uma árvore, uma coisa, se torna muito difícil apagar justamente por isso. O nosso ar ele tem um comburente, né, que é o oxigênio. Mas vamos pensar assim, ó. Imagina se o nosso ar atmosférico, ó, é bem uma viagem mesmo. Nem teria, tem outros fatores, mas a gente está analisando aqui esse fator. Imagina se o nosso ar atmosférico tivesse uma concentração de 100%. Imagina o estrago, se com 20% a gente já tem essa dificuldade, 100% eu acho que seria basicamente impossível controlar esse incêndio florestal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem algumas medidas preventivas que podem reduzir o risco. Evitar incêndios altamente prejudiciais à floresta, aos animais. A gente tem aqui uma imagem de um koala aqui na Austrália, que sofreu muito com isso, ó, chega a dar uma pena. Aqui tem um jacarezinho, um crocodilo. Então a gente pode tomar cuidado com o quê? Reduzir os materiais disponíveis, tipo folha, galho, fazer uma limpeza, isso aí é mais por uma lei uh, do Estado, enfim, do que nós, mas a gente pode fazer, evitar queimar lixo, descartar cigarro aceso, a solta de balões ilegais, jogar garrafa de vidros ou PETs, fazer queimadas para ligar essas pastagens, como eu falei. Isso são todos fatores que ajudam a gente a controlar esses incêndios florestais. Então é importante a gente saber disso e ser crítico disso quando a gente vê uma pessoa colocando um lixo ali, a gente sabe que é errado e não contribuir para aumentar essa chama. Então, a superfície de contato. Que a gente tem uma foto do Homer Simpsons, né, comendo uma galinha, um milho. Mas isso o que tem a ver com o nosso conteúdo? A superfície de contato também é um fator que influencia na velocidade de uma reação. Por quê? Porque toda vez que a gente aumentar a superfície de contato, a gente está aumentando a frequência das colisões. Então, maior é a quantidade das colisões efetivas, ou seja, mais rápida é a reação. Então, aqui a gente, vamos pensar assim, ó, ele está comendo ali o frango, esse milho, mais uma sopa, tomando vinho. Isso aqui, o nosso corpo, ele vai demorar um tempo para digerir. Então, o que a gente faz? A gente mastiga bem. Por isso é normal a nossa mãe, assim, desde pequena, falar, mastiga bem essa comida, mastiga bem essa carne. É porque isso acelera o processo de digestão, ajuda a acelerar o processo de digestão do nosso organismo, né? Então, não é por acaso que o Homer Simpson está mastigando ali com muita vontade. A gente pode pensar assim, ó,
Qual combustão acontece mais rápido? A combustão A, que é um galho, uma madeira inteira assim, né? Uma lenha, ou a combustão B? Então, espero que vocês tenham falado a opção B, justamente por isso. As colisões são mais efetivas porque eles estão em maior quantidade. Ah, claro, assumindo que os dois têm a mesma massa. Opa. Assumindo que os dois têm a mesma massa. A combustão B ela vai ser muito mais rápida. Então, a temperatura. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das partículas dos reagentes, aumentando a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Então, quanto maior é a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a frequência, a agitação das moléculas ali dentro. Isso faz com que elas se colidem mais rápido, elas estão mais, vamos dizer, frenéticas ali dentro, então a probabilidade de um choque efetivo é muito maior, em uma maior temperatura. A gente tem que tomar alguns cuidados com a conservação, desde a compra. A maioria dos alimentos, eles têm a temperatura adequada para ser armazenada. Então, a gente vai num frigorífico, ou a gente vai pegar um danoninho ali, um iogurte. É muito importante a gente ver quantos graus Celsius está o freezer e ver se está na temperatura correta que diz na embalagem ali, tá? Cuidar também com o armazenamento em casa, o leite. Por que a gente, depois de aberto, guarda o leite na geladeira? É justamente por isso, para desacelerar o processo de esqueci o termo correto, mas para não estragar o leite. Aqui o preparo, né? A gente tem que tomar muito cuidado no preparo, com o cheiro, com a cor dos alimentos. E na hora de consumir também, para a gente ter uma vida mais saudável, evitar uma intoxicação alimentar e, enfim, outras doenças como bactérias em geral. Pressão. Quando aumentamos a pressão sobre o sistema, o volume diminui e as moléculas ou partículas dos reagentes ficam mais próximas uma das outras, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre essas partículas e, consequentemente, a velocidade da reação aumenta. Tá? Então, vamos mostrar aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender. Aqui a gente tem dois exemplos, né? A gente tem uma pressão 1, que é uma força sobre o volume ali, sobre o sistema. E as moléculas eles têm muito mais espaço aqui em relação à pressão 2, que é uma pressão que está maior em relação ao volume. Tá? Então aqui o volume ficou menor, aqui o volume ficou maior. Então a probabilidade de se colidirem nesse espaço aqui, nesse volume, é muito maior do que nesse exemplo aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma maior chance de um choque efetivo, e isso faz com que acelere a reação. Já aqui é um pouco mais lento porque tem mais espaço para essas moléculas fluírem dentro desse volume. Catalisador. São substâncias que aumentam a velocidade das reações, pois diminuem a energia de ativação, criando um novo caminho para a reação. O catalisador não é consumido durante a reação, sendo recuperado no final. Então, lembrando, a energia de ativação é a energia mínima para que essa reação aconteça. Lembra dos 3 requisitos que a gente retomou da aula passada hoje? Então, o catalisador ele diminui a energia de ativação. Isso faz com que acelere a reação, tá? Mas ele não vai interferir nada no produto final. E vai ser recuperado ainda no final. Então ele vai estar intacto. Ele só faz parte ali. Isso nos ajuda muito no dia a dia.
Aqui a gente tem um exemplo, a gente viu um gráfico de entropia da aula passada, né? Que eu trouxe um pouco para vocês entenderem como funciona uma reação sem catalisador e uma reação com catalisador. A energia de ativação com catalisador, aqui ó, ela tem um pico muito maior, olha a diferença, em relação à reação com o catalisador. Então aqui eu gasto muito mais energia. Se tivesse um número aqui a gente poderia ver melhor, mas pelo gráfico a gente consegue ver essa diferença aqui é uma diferença de energia que a gente tem sem catalisador. Isso faz com que seja muito mais rápida a reação, tá? Aqui a gente tem uma questão, né? Uma questão da UESP, para vocês que vão fazer o vestibular, fazer o Enem, cai bastante essas questões, né? Então vamos lá. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram ativar o CO2 para o uso em uma reação química. Esse procedimento é um primeiro passo para um sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isso, os pesquisadores se utilizaram de um catalisador sem metal. Neste sentido, qual é o papel de catalisador em uma reação química? Vamos lá, catalisador, a gente falou agora há pouco, tá? Catalisador, vamos lá. Diminuir as energias dos reagentes e produtos. Será que ele diminui a energia dos reagentes e produtos? Vamos voltar lá. Aqui, ó. São substâncias que aumentam a velocidade das reações, pois diminuem a energia de ativação, criando um novo caminho para a reação. O catalisador não é consumido durante a reação, sendo recuperado no final. Então não fala nada sobre diminuir a energia dos reagentes. Ele diminui a energia de ativação. Então a gente sabe que não é. Encontrar um novo caminho reacional com uma menor energia de ativação. Ó, diminuiu a energia de ativação. É uma opção boa, vamos deixar ela. Ser consumido durante a reação, proporcionando uma maior quantidade de reagentes. Ser consumido durante a reação, propiciando uma maior quantidade de reagentes. O catalisador ele não é consumido, né? Eliminar completamente a energia de ativação. Não, porque a gente viu que ele diminui a energia de ativação. Inibir os choques efetivos de reagentes e produtos. A gente viu que os choques efetivos eles são primordiais na teoria de colisões. As reações acontecem através desses choques efetivos. Então, se não tem os choques efetivos, a gente não tem a formação do produto, né? Então, é a letra B. Encontrar um novo caminho reacional com uma menor energia de ativação. A gente pode ver nesse gráfico, tá? Ó, ele fez com que a reação sem catalisador ela tem uma energia muito maior que a reação com catalisador. Ah, um exemplo aqui, eu vi a geladeira, tinha me esquecido. A gente utiliza o princípio de catalisador, a gente faz uma comida, ou um brigadeiro, famoso brigadeirinho. A gente faz o brigadeiro, ele está em alta temperatura ali, sai do forno, está bem quente. Quando a gente está com muita vontade de comer, tem gente que come quente, né? Mas eu, pelo menos, faço assim. Boto na geladeira, deixo esfriar um pouco, né? Vai ter a conversão de temperatura ali, o equilíbrio térmico, né? E depois a gente tira ele da geladeira. O que a geladeira sobressaiu como um catalisador, tá? Por quê? Porque ela não interferiu no nosso produto final ali, ela vai continuar presente e nos ajudou a resfriar o nosso brigadeirinho para o consumo. Questão 2, vamos lá. A sabedoria popular indica que, para cozinhar batatas, é indicado cortá-las em pedaços em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas. Verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. Vamos lá. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da... Qual é esse fator?
Fator de cortá-las a batata. Pressão? Não, né? Temperatura? Ela fala sobre cozinhar, mas é indicado que cortar, ó, aqui ele destaca, é indicado que cortá-las em pedaços em reacionar idêntica e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas. Ó, verifica-se que que a cortada cozinha em maior velocidade. Então, é a diferença da cortada para a normal. A temperatura, então, não tem nada a ver com esse processo, porque as duas, a cortada e a inteira, estão em mesma temperatura. Opa, a concentração não, porque está falando aqui sobre massas iguais de batata, né? Superfície de contato? Sim, superfície de contato. Lembrando do exemplo que a gente deu lá, vamos voltar aqui. Aqui, sobre a combustão, qual acontece mais rápido, né? Que a gente viu que a combustão na opção B acontece muito mais rápido que a opção A, né? Justamente por ter uma maior chance de colisão efetiva. Então a gente sabe que é a superfície de contato, né? Então, barbadinha essa questão. Vamos lá. Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, é incorreto afirmar que, vamos lá, que a gente tem que ver qual está incorreto. Vamos lá. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de uma reação. Está correto, né? A gente viu que quando a gente aumentar a concentração dos reagentes, maior a probabilidade dos reagentes se colidirem, aumentando a velocidade de uma reação. Então, essa A está correta. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Ok. A gente viu no exemplo agora da questão 2 e vimos na questão até de mastigar o alimento. O nosso corpo digerir mais rápido. Quanto maior a pressão, maior a velocidade de uma reação. Sim, a gente viu no exemplo de pressão, a gente pode voltar aqui, que com a pressão, quanto maior a pressão, né, que é nesse caso aqui, acaba diminuindo o volume ali e faz com que eles tenham um volume menor, então a chance de eles colidirem, ter uma colisão efetiva, seja muito maior, né? Então a gente sabe que está correto sim a C, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Sim, a gente viu que quanto maior a temperatura ali, maior a excitação dos átomos e uma maior velocidade da reação, porque propicia numa colisão efetiva. E a presença de um catalisador mantém constante a velocidade de uma reação. Vamos voltar lá, que acho que tem um probleminha aqui, vamos lá. Opa, acho que eu passei. Aqui. Catalisadores, então, eles são substâncias que aumentam a velocidade da reação, né? Aqui a gente fala a presença de um catalisador mantém constante. Não, a gente sabe que o catalisador, a principal função dele é essa, é diminuir a energia de ativação, favorecendo a velocidade de uma reação, né? Então, a letra E é a alternativa incorreta. Então, uma boa semana a todos. Eu vou deixar para vocês o link da reação, para avaliação, que eu já enviei por e-mail para vocês, a avaliação dessa aula, que tem alguma parte de múltipla escolha, de descritiva também, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir lá no grupo do WhatsApp da turma, entrar em contato comigo por e-mail. E, em geral, era isso. Uma boa semana a todos.